Então, pessoal, continuando a correção aqui das atividades do dia 26, né, no caso, quinta-feira, vocês teriam uma atividade mais dirigida para trabalhar a questão da pessoa e do personagem nas histórias, certo? Então, era lá na página 26 do livro de produção de texto, ok? Então, a atividade começa assim. Releia um trecho da fábula O Pastor e os Lobos. Um jovem pastor, cansado de cuidar o dia todo do seu rebanho, teve uma ideia: enganar os habitantes de sua aldeia para poder se divertir. Certo dia, após levar seus numerosos carneiros rumo à montanha, lá do alto começou a berrar: Socorro, socorro! Os lobos estão nos atacando! Número 1. De quem é a fala destacada no trecho acima? Ou seja, essa fala aqui que está em negrito, certo? Iniciada por travessão e em negrito. Ela está em destaque em relação ao resto do trecho. Então, essa fala aqui, ó, é do pastor, se vocês observarem, certo? Ele já inicia declarando um jovem pastor cansado e tudo mais, e daí depois encerra. Certo dia, após levar seus numerosos carneiros rumo à montanha, de quem que ele está falando aqui? Do pastor, né? Lá do alto começou a berrar. Quem começou a berrar isso aqui? Um jovem pastor, certo? Então, essa fala destacada aqui é do pastor. 2. Essa fala é de uma pessoa real ou de um personagem? Explique. Então, essa fala aqui é de um personagem, porque ela está se referindo ao pastor da fábula O Pastor e os Lobos, certo? É uma narrativa fictícia, tá? Não é uma narrativa baseada em fatos reais, é uma fábula, tá? Então, o pastor da fábula é um personagem de uma narrativa fictícia, certo? Então, é a fala não de uma pessoa real, mas de um personagem. Em uma narrativa ficcional, os fatos podem ser vivenciados por pessoas, animais e até mesmo por objetos. Quem vivencia os fatos em uma narrativa e ajuda a construir a história é chamado de personagem. Então, o personagem de uma história, tá? De uma narrativa, é aquele que vai vivenciar os fatos narrados pelo narrador, né? Os fatos relatados. Você já se perguntou por que, ao falarmos sobre alguém, dizemos a pessoa e, ao assistirmos um filme, dizemos o personagem? Para entender melhor essa diferença, leia o trecho de uma entrevista feita pela revista Toda Teen com o ator Asa Butterfield, que interpreta Jacob no filme O Lar das Crianças Peculiares. Em seguida, veja um fotograma desse filme. Certo? Então, tínhamos aqui um pequeno trecho da entrevista. Questão 3, lá na página 27. A entrevista mostra a conversa entre duas pessoas. Tá? Afinal de contas, uma entrevista, obviamente, existe uma interação, né? Um entrevistador e um entrevistado. E daí, letra A, quem são essas pessoas? Então, quem fez as perguntas, né, é o entrevistador, que, no caso, ele trabalha para a revista Toda Teen, certo? Então, o entrevistador que fez essa pergunta aqui, né, pode falar sobre Jacob, seu personagem? Tá? Então, esse aí é o entrevistador que estava representando a revista Toda Teen, tá? E a outra pessoa é o entrevistado, que é o ator Asa Butterfield. Nem sei exatamente se a pronúncia é assim, mas enfim, tá? Então, essas são as duas pessoas que estão interagindo ali na entrevista. Então, aqui, ó. No texto A, Asa Butterfield é um ator que participa de uma entrevista para falar de sua experiência profissional. Nesse momento, ele é uma pessoa, um ser com existência real que participa de acontecimentos concretos, ou seja, da entrevista em que ele estava respondendo, né? Então, ele está se referindo a esse texto aqui, tá? Que ele estava ali como uma pessoa que interpreta o personagem, certo? O ator. Já no texto B, o ator Asa Butterfield interpreta um personagem, ou seja, um ser criado pelo autor do livro O Lar das Crianças Peculiares e depois recriado pelo diretor do filme. Então, ele está se referindo aqui, ó, a esse trecho, tá? Em que ele está atuando no filme.
Letra B. No filme, o ator Asa Butterfield interpreta qual personagem? Certo? Então, se vocês voltarem aqui no texto, tá? E até mesmo aqui já fala, né? Ele interpreta Jacob, tá? Esse é o personagem que ele interpreta. Observe as fotografias a seguir. Em quais das imagens acima está sendo representado o ator Asa Butterfield? E em qual está sendo representado o personagem Jacob? Então, se vocês forem observar bem, na imagem A é o trecho de uma cena do filme, tá? Então, aqui, na imagem A, está representado o personagem Jacob, tá? Já na imagem B, é uma fotografia do ator mesmo, do próprio Asa Butterfield, tá? Então, a letra A é do personagem e da letra B é do ator, certo? Que representa esse personagem. Letra B. Como você chegou a essa conclusão e justifique sua resposta? Então, obviamente, na letra A tá perceptível que é o trecho, uma cena de um filme, né? Até mesmo a vestimenta, ali o fundo, o cenário, revela que isso aqui é uma fotografia de uma cena, certo? Então, já fica fácil de identificar que não se trata do ator, entre aspas, a paisana, né? Mas é do personagem que ele representa. Ele tá atuando aqui no filme. Na letra C, vocês deveriam dar uma pesquisada sobre outros personagens interpretados por esse ator, certo? Talvez vocês já tenham assistido algum deles, inclusive. Então, um dos filmes, acho que mais conhecidos que ele atuou foi O Menino do Pijama Listrado, vocês já devem ter ouvido falar, né? Outro filme também é A Invenção de Hugo Cabret, Nanny McPhee e As Lições Mágicas. Então, algum desses filmes aí vocês provavelmente conhecem ou não, né? Podem dar uma pesquisada. Na página 28, falava um pouquinho a respeito da caracterização do personagem, certo? Então, entendendo aí a diferença entre pessoa e personagem, já fica mais fácil de identificar algumas características, certo? No número 1, vocês deveriam ler um trecho retirado do conto Uma História de Natal. E na letra A, responder a seguinte questão. Por que em uma narrativa é importante a descrição de um personagem? Então, o personagem, ele é uma figura desconhecida, geralmente uma figura fictícia, certo? E se você não conhece esse personagem, para entender suas ações ao longo da narrativa, ao longo da história, é importante conhecê-lo. E isso aí vai vir como? Através da descrição dele, não só características físicas, mas também a sua personalidade. Então, isso vai fazer com que o leitor idealize a imagem desse personagem na sua mente e até facilita a compreensão do enredo da história. Porque você consegue. Então, você, através dessa descrição, consegue conhecer as características dele e ter uma noção, visualizar, né, imaginar como que ele seria. Já, de certa forma, influencia também no interesse que tu vai despertar pela leitura. Quando você consegue conhecer esse personagem, às vezes até cria um envolvimento com o próprio personagem, você se identifica com ele, né? Às vezes também tem aquele personagem que você não gosta, cria uma implicância com ele justamente por essas descrições que ajudam você a compreender esse personagem, a conhecer o perfil dele, mesmo que ele seja fictício. Na letra D, ele pergunta: a descrição apresentada no trecho se refere aos aspectos físicos do personagem ou ao seu comportamento e à sua personalidade? Justifique sua resposta. Então, antes de verificar, vamos ler aqui esse quadrinho ao lado que fala sobre as características físicas e as psicológicas. As físicas indicam como os personagens são ou estão fisicamente, ou seja, a aparência dele, aquela parte que a gente consegue enxergar. Já as características psicológicas expressam o caráter, o estado de espírito e o comportamento, ou seja, suas emoções, sua personalidade, o seu caráter, que é aquilo que a gente não vê, mas a gente vai conhecer pelas suas atitudes, seu comportamento, tá? Voltando aqui no trecho, para identificar se são características físicas ou comportamentais,
Aqui, ó, vamos ler. O mesmo rosto, exatamente o mesmo. Marley com seu cabelo preso, atrás no rabicho, usando o colete, as calças justas e as botas de sempre. Então, ele tá trazendo uma descrição aqui de sua vestimenta e da sua aparência. Por isso, se trata de uma descrição do seu aspecto físico, certo? Ele tá falando ali da aparência do personagem, de como ele se vestia, de como ele se apresentava. Questão 2, na mesma página, fala o seguinte: observe um trecho do romance O Menino do Dedo Verde. Nessa história, o jardineiro Bigode, encarregado de ensinar jardinagem ao personagem Tisto, descobre que tudo que o menino tocava crescia, florescia. Questão A, na página 29. Nesse trecho é feita uma descrição do personagem Tisto. Transcreva como são caracterizados os cabelos, os olhos e a face do personagem. Daí a gente volta lá no trechinho para conferir. Ali, ó, no terceiro parágrafo. Os cabelos de Tisto eram louros e crespos na ponta, como raios de sol que terminassem num pequeno cacho ao tocar na terra. Tisto tinha grandes olhos azuis e faces rosadas e macias. Então, esse trechinho aqui, esse terceiro parágrafo, vocês vão transcrever ali naquela questão. E lembrem de colocar entre aspas, tá? Porque vocês estão extraindo o trecho de um texto. Letra B. Em sua opinião, o título O Menino do Dedo Verde refere-se a uma característica física ou psicológica do personagem? Explique. Então, se vocês voltarem aqui, ele trouxe uma descrição física do menino. Em nenhum momento fala que o dedo dele, no caso da mão, tinha essa cor verde, como traz aqui no título. Mas se vocês observarem aqui, ó, nessa história, o jardineiro Bigode, encarregado de ensinar jardinagem ao personagem Tisto, descobre que tudo que o menino tocava crescia, florescia. Então a gente percebe que quando ele fala ali, ó, tudo que o menino tocava crescia, florescia, ele está se referindo à característica psicológica dele. Essa questão, o menino do dedo verde, está se referindo que ele era um menino, que tudo que ele tocava crescia e florescia. Não é que o dedo dele realmente era da cor verde, certo? Então, sendo assim, fica subentendido que se trata de uma característica psicológica dele, né? Por ele ser um menino que tinha habilidade com a jardinagem, certo? Eu acho que ficou claro aí para vocês, né? Qualquer coisa que vocês não compreenderem, podem me mandar mensagem, me mandar no clipe que eu dou um retorno para vocês explicando melhor alguma questão que não ficou bem clara, tá? Aqui vamos ler esse quadradinho também. Além de personagens humanos, podemos descrever animais, plantas, objetos, sentimentos, paisagens, fenômenos físicos. A descrição é um recurso muito utilizado em gêneros textuais. Por meio dela, o escritor instiga o leitor a imaginar as cenas, as pessoas e as situações. Então, a descrição ela é fundamental na compreensão de um texto e também para despertar o interesse do leitor por esse texto, certo? Por essa narrativa, por essa história, enfim. 3. Os nomes dos personagens a seguir referem-se a algumas características que eles possuem. Leia o nome de cada um deles e anote se o nome faz referência a uma característica física ou psicológica desse personagem. Então, ali, ó, o primeiro deles, perna longa. Então, o nome faz alusão a uma característica física desse personagem, né? Menino maluquinho. Então, menino se referem a uma questão física, certo? Porque se trata de uma criança. E maluquinho, psicológica, né? Olivia Palito. Então, se refere a uma característica física. E Brutus não se refere somente ao físico dele, que é um homem forte, grande, mas também ao seu psicológico, a sua característica, né? De ser bravo, enfim. Aqui na 4 dá até uma sugestão que vocês poderiam fazer que me remete bastante àquele joguinho cara a cara. Não sei se vocês já jogaram, se vocês já brincaram, mas é bem interessante que você tenta descobrir qual é o personagem através das descrições deles. Então, se vocês estiverem em casa, de repente quiserem brincar, é bem legal. Então, pessoal, essa aqui foi a correção das atividades do dia 26, quinta-feira,
certo? Espero que tenha ficado bem claro aí, que vocês tenham compreendido. Continuem assim, se esforçando. Estou bem feliz que vocês estão sendo pontuais na realização das atividades, estão fazendo os envios. Estou acompanhando tudo aí de perto, mesmo a gente não estando se vendo nesses dias, certo? Então, qualquer dúvida, podem me escrever, me mandar um clipe, que daí eu vou estar ajudando a vocês naquilo que for preciso. Um grande abraço, bom final de semana e bom descanso.